Olha só, girando o assunto, aqui no Morning, o presidente Lula afirmou que as medidas adotadas pelo governo para conter os preços dos combustíveis não têm relação com as ações do governo anterior. Segundo ele, as estratégias atuais seguem uma lógica diferente na política de preços. O presidente declarou ainda que não pretende forçar a concessão de subsídios aos estados para reduzir o custo do diesel. Vamos acompanhar. Temos aí? Estamos com a Polícia Federal, estamos com todos os PROCON dos estados, tudo fiscalizando, porque nós vamos ter que colocar alguém na cadeia. Essa fiscalização está ativa. Está ativa. A minha ordem é para a estrada, a minha ordem é no posto de gasolina e na distribuidora. Porque vendendo aberta, a gente tivesse distribuidora, a gente controlava. Porque a Petrobras, ela baixa o preço na Petrobras, mas não chega na bomba. Sabe, quando a gente tinha a BR, podia chegar na bomba porque o posto era nosso. Mas venderam a BR e ainda criaram uma cláusula que a gente só pode comprar de volta em 2029. Olha aqui que o especialista do tema do mercado dos petróleos, aí subsídio do diesel. Comenta, Beraldo. Olha, Koba, eu ouço o presidente da República pela terceira vez, além de ser pela terceira vez, elegeu e reelegeu a sua sucessora. A Petrobras foi uma estrutura central nas gestões do presidente Lula e ele até agora não entendeu como funciona esse mercado. Aliás, se a gente olhar para a Petrobras, que ele tanto enaltece, além dela ter sido um celeiro de roubo bilionário, o maior escândalo de corrupção da história do mundo, a Petrobras é a maior devedora de impostos do Brasil. Por que ela é a maior devedora de impostos? Porque ela não paga o imposto que deveria ir para os estados e ela repassa isso como se fosse distribuição de lucro para fechar o caixa da União. A Petrobras se tornou isso. Quando a gente olha para a BR Distribuidora, que sempre foi um antro de negociata, a Petrobras vende para as distribuidoras e depois as distribuidoras é que vendem para os postos que não são do Estado. Então não adianta o presidente dizer assim, que a gente tinha os postos de gasolina. O Estado brasileiro nunca teve posto de gasolina. O posto de gasolina ele sofre impacto, por exemplo, em grandes cidades como São Paulo, em que postos de gasolina dia e noite são transformados em prédios. Aí você tem um problema. Quanto menos postos de gasolina, quanto mais os postos de gasolina pertencem a grandes redes, mais o preço será controlado. E não há o que fazer quanto a isso, porque não há política pública. O Brasil é um país que tem a maior frota de carros flex do mundo, tem uma produção gigantesca de etanol, tem uma produção gigantesca de petróleo, mas tem uma incompetência histórica tão grande que até hoje é dependente de importação. Ainda nesse assunto, a Petrobras estuda um plano para tornar o Brasil autossuficiente na produção de diesel em até 5 anos. Quem tem os detalhes é o nosso repórter Marco Viana, chegando aqui ao vivo no Morning Show. Marco, conta pra gente melhor essa história de autossuficiência da Petrobras. Não é pra agora, né? Parece notícia velha, há quem diga isso já há muito tempo, mas agora há promessas. 5 anos. Bem-vindo, meu amigo. É isso. Realmente essa história não é nova. A ideia de tornar o Brasil autossuficiente no diesel já esteve nos planos da Petrobras diversas vezes. E, segundo a presidente da Petrobras, a Magda Chambriard, ela diz que isso é possível e que estuda novos meios, por meio de novas estratégias, para tornar essa expectativa em realidade. O que muda, diferente das outras vezes, é de fato o cenário, principalmente os conflitos relacionados ao Oriente Médio. Bom, o objetivo é fazer com que o Brasil se torne autossuficiente na produção de diesel dentro de aproximadamente 5 anos. Existem 2 projetos, a curto prazo e a médio prazo. A curto prazo é diminuir a dependência estrangeira e a médio prazo, cerca de 5 anos, é tornar o Brasil autossuficiente. Promessa antiga e segundo, de acordo, e levando em consideração os conflitos no Oriente Médio, essa pressão pode ser que agora realmente essa medida saia do papel. É importante destacar que o Brasil importa cerca de 30% do diesel consumido. E agora a Petrobras estuda meios para que, inclusive a meta anterior era que 80% da demanda interna
fosse resolvida, e agora a nova meta é que seja atendido 100%. Nós vamos continuar acompanhando essa novela. Caso isso aconteça, os planos se tornem realidade, os preços dos combustíveis podem se tornar realmente mais baratos, mas principalmente o Brasil não fica em evidência diante dos conflitos externos, não fica mais em vulnerabilidade e dependente de situações externas. Vamos continuar acompanhando essa grande novela. Muito obrigado, Marco Viana, pela sua participação, falando ao vivo diretamente de Brasília. Sobre isso aqui eu quero um rápido comentário do Matheus Machado, porque quem está nos ouvindo está falando, como assim? Brasil se tornar autossuficiente em diesel? Mas e a Petrobras? Esse tanto de exploração? A gente já não é autossuficiente em diesel? Falta agregar valor, não é isso, Matheus? Falta a refinaria, falta o pós. Falta o Coelhinho da Páscoa, o Papai Noel também chegarem para ajudar nesse projeto, porque acreditar na autossuficiência, na capacidade de desenvolvimento do Brasil, é óbvio, todos nós acreditamos. O problema é acreditar em quem está trazendo isso, que é uma Petrobras, como muito bem apontado agora há pouco, que voltou a ser um inchaço da máquina pública. Ela voltou a fazer favores, trazer recursos para o próprio governo, e não pensando na população, ou ainda que fosse um eventual acionista, que é alguém honesto, que trabalha, que paga imposto, que resolve comprar uma ação de uma empresa. Então, Koba, eu acho que podemos alcançar a autossuficiência? Com certeza. Agora, com essa Petrobras que a gente vê, sem certeza nenhuma. Eu acho mais fácil Coelhinho da Páscoa aparecer nesse domingo do que isso acontecer. E se a gente agregasse valor, diminuiríamos o preço. Com toda certeza. Sobre isso, ainda no assunto dos combustíveis, para conter a alta do preço do diesel,